1 Samuel, capítulo 23, versículo de 1 a 5. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui, onde nós estamos aqui, estamos com medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Você está acordado? Diga um amém. Continua comigo. Outra leitura, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 18, 19. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns, e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Você pode dizer amém? Mais uma? Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 5, um pouquinho mais para frente, versículo 23 a 25. Gente, você deveria marcar na sua Bíblia: já li esse, vai marcando. Vamos lá. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Amém? Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Pede aí para o Senhor para falar com você. Pede aí: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Vamos lá, ore por mim. Cuida da minha vida, zela por mim. Pede para Deus aí usar a minha vida. Vamos lá, ore. Levanta a voz, vamos orar, gente. Ore mesmo, vai. Pede para Deus: Senhor, nos dá a palavra aqui. Surpreende-nos, ó Deus, surpreende-nos com a tua sabedoria aqui, Senhor. Vem sabedoria do céu sobre nós. Resgata-nos o entendimento, a sabedoria da tua palavra. Haja sobre nós o espírito de sabedoria, Senhor. Não haja em nós limites, ó Deus, impostos ao conhecimento da tua palavra. Pelo contrário, hoje seja rompido todos os limites, ó Deus, em nós. Amplia a nossa mente. Senhor, amplia a nossa mente. Dá-nos uma visão maior e melhor de tudo quanto está na tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu já falei isso várias vezes para vocês aqui. Eu sou feliz por isso até. Eu comecei a pregar em igreja. Primeira vez que colocaram um terno em mim, eu tinha 16 anos de idade, que eu preguei. A única história bíblica que eu conhecia nas Escrituras era o filho pródigo. Era a única história que eu conhecia. E eu comecei a pregar muito cedo. Não era consagrado pastor ainda, mas já pregava a palavra. E muitas vezes era convidado para pregar em outros lugares, em outras igrejas. E uma vez eu fui convidado para pregar na Quadrangular. E o meu pastor foi comigo. Foi muito legal isso. Ele foi comigo lá. E eu fui pregar a palavra. Preguei ali, a igreja estava lotada. E foi uma coisa assim muito gostosa de Deus ali naquele momento ali. E eu chamei as pessoas para frente para orar por elas. E elas vieram à frente, muitas pessoas vieram à frente. E eu comecei a orar pelas pessoas. Fui orando pelas pessoas. E
E eu estou notando que o meu pastor está olhando para mim. Eu estou orando pelas pessoas e tal. Quando chegou na vez de uma mulher, as pessoas estavam aqui assim, olha, orando, orei aqui assim, orei. Chegou uma mulher que estava parada aqui na frente assim. Ele saiu do lugar dele, como meu irmão está ali assim, por exemplo. Ele saiu do lugar dele depressa, levantou. Eu levei até um susto na hora. Ele levantou, o meu pastor. Ele levantou, saiu do lugar, veio, tomou a minha frente, que eu ia orar por ela. Ele tomou a minha frente, impôs a mão sobre ela. Gente, eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Manifestou um demônio tão violento, gente, mas tão violento, eu nunca tinha visto. Olha que começo do meu ministério foi libertação, né? Mas eu nunca tinha visto algo tão violento, tão forte daquele jeito. E ele impôs as mãos e expulsou. De verdade, se fosse eu ia passar vergonha. Foi assustador, aquele dia foi... Eu fiquei assim, né? E ele então orou, impôs as mãos, tal, olhou para mim, voltou para o lugar, e eu na hora entendi. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado assim: você não sabe tudo. Completa, já que você falou isso mesmo, ela não xingou você, fala assim: você pensa que sabe, mas você não sabe, não sabe. Não sabe. Olha aqui para mim. Tem coisa que você não sabe. E nós vivemos, gente, olha para cá, como se soubéssemos tudo. Palavra de hoje, quero estudar com você. Seria bom você anotar. Estar debaixo da direção de Deus. Estar debaixo da direção de Deus, que coisa, né? Nós vamos fazendo, e podemos cair num laço, podemos entrar numa fria, podemos estar errados, meu Deus, podemos, né? E é incrível, gente, falo como pastor, a resistência nossa de permitir uma direção contínua, diária, de Deus na nossa vida, do levantar ao ir deitar, poder dizer: Deus guiou a minha vida, guiou a minha entrada e a minha saída. Você dar passos numa certeza: Deus está na minha vida agindo. Alguém quer isso? Mas nós somos resistentes a isso. É incrível como que nós resistimos e não permitir, não deixar, não falar abertamente, né? Não verbalizar isso, tornar isso tão claro assim, dizendo assim: Senhor, seja o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Quem pode dizer amém? Estar debaixo mesmo, assim, olha, não... Como se fosse um guarda-chuva. Alguém consegue visualizar assim, ó? Não quero sair de jeito, não quero. Eu fico aqui, debaixo dessa direção. Por quê? Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Talvez vai ter momentos que você não vai achar tão boa, mas é perfeita. Quem pode dizer amém? Talvez vai ter momentos que você não vai achar tão agradável, mas é perfeita, né? E esse é o grande desafio, gente. Pastorear uma igreja que muitos do corpo, muitos da igreja, muitos resistem, se opõem a estar debaixo da direção de Deus. E muitos que querem estar debaixo da direção de um homem, de um líder. E muitos líderes que se enganam, sendo que na realidade o líder pastoral teria que apontar Deus como tendo a direção. Eu não tenho. Quem pode dizer amém? Essa é a ideia.
Deus tem a direção para a nossa vida. E o pior que pode acontecer é eu, como liderança, tomar esse lugar e querer dar direção. Quando na realidade eu tinha que pegar você e levar para ele, dizer, ele tem uma direção para a sua vida. E é infalível, porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, né? Então eu queria falar isso com vocês. Gente, eu vou ler um texto com vocês e queria pegar esse texto e vou destrinchar aqui, vou abrir com vocês. Nós vamos estudar um pouquinho, tá bom? Me acompanhe agora aí. Atos capítulo 17. Você tinha que estar com Bíblia. Tinha que estar. Que pena que você não está com uma Bíblia. Atos 17. Alguém lembra em qual versão eu li o primeiro texto? Uau, Almeida Revista aí. Olha o que eu estou lendo agora, nova tradução. Você entende? Bíblia. Computador, agora você tem Bíblia em versões, você pode ir lá, deixa eu ver aqui que fala na outra. Qual palavra que usa na outra? É rico demais, gente. Demais, você pode achar a palavra ali que, puxa, é isso que quer dizer? Olha lá, vamos lá, ó. Atos 17, 28. Porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. A palavra de hoje está debaixo de uma direção. Passa por isso aqui. Passa por isso que está escrito aqui, ó, como falaram, como os poetas escreveram, dizendo, sabe como é que é estar debaixo da direção de Deus? Não é assim, agora eu quero e amanhã eu não quero. Não é uma coisa assim, isso aqui, Senhor dirige, isso aqui deixa que eu dirijo. Não funciona. Funciona assim, ó. Primeira coisa ele diz, viver nele. Agora olhe para cá, eu vou tentar aqui figurar de maneira que você entenda bem isso aqui. Como é que pode pessoas que já morreram, por que morreram? Porque não estavam em Cristo, tinham sua vida totalmente destruída pelo mundo, natureza pecaminosa, destrutiva, estávamos mortos, fomos ressuscitados em Cristo, hoje vivemos em Cristo, e a vida que temos nele é uma vida maravilhosa. Alguns que se convertem contra o Cristo falam assim, por que eu não encontrei isso mais cedo? E aí com o passar do tempo, vão voltar a viver a sua própria vida. Sabe como você consegue essa direção de Deus para a sua vida? Viver nele. Quem pode dizer amém? João 15, 4, pode ver aqui no telão, diz assim, olha, continue unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Essa direção que eu estou pregando para você, ministrando, só funciona se você viver nele. Sai dele, não funciona. Olhe para cá, se você quiser viver a sua vida, você vai perder. Mas quem perder a sua vida e viver a minha, vai encontrar. Por quê? Porque na minha vida tem uma direção, é o Senhor que está dizendo, tem uma direção para a tua vida. Você entende porque Paulo fala assim, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Porque alguém que buscou o quê? Direção de Deus para a sua vida. Razão porque você não está experimentando estar debaixo da direção de Deus, porque você está vivendo a sua vida. Diga que você entendeu isso, diga. O texto continua, Atos, estou lá em Atos, lá, capítulo 17, ele fala assim, nos movemos. João 15, 5 continua dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ramos.
Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, repete comigo, diga, sem mim, olha isso, vocês não podem fazer nada. Nele nos movemos, porque sem ele eu não posso fazer nada. E é incrível porque você está tentando, mas está escrito, sem ele não, você vai tentar fazer o que não pode. Razão porque muita gente estão esgotadas, alguns até se sentem destruídas, porque você está tentando viver o que você não pode. Porque se você estivesse debaixo da direção de Deus, você ia se mover em unidade com Ele. Olhe para cá. E tudo quanto fizer prosperará. Oh, que coisa sensacional, né? Você entende isso? Você vai dar passos e Ele vai dar passos com você. E agindo Deus, e quem vai à tua frente? E quem é a tua retaguarda? E quem está ao teu redor? Porque é nele que você se move. É nele, é Ele, todas as coisas. Aí continua o texto, e existimos, está escrito lá. E existimos, e essa palavra existir aqui, revela propósito. Propósito. Viver para. Olha aqui, eu estou pregando aqui, estar debaixo da direção de Deus. E aí toda a minha existência passa por estar vivendo um propósito. Esse propósito revela algo tremendo, Sérgio. Não morre até que se cumpra todas as coisas, toda a nossa vida. Olhe para cá. A razão porque eu estou vivo. Eu já perguntei isso várias vezes aqui, é testemunho entre nós aqui. Quer ver? Olha, quem aqui já era para estar morto? Sabe assim, pastor, eu sou um que já tinha que ter ido faz tempo. Né, Iago? Agora eu estou vivo, então eu existo nele. Há um propósito. Na época que Moisés nasceu, não estavam matando todas as crianças? Ele ficou vivo, não tem um propósito? Sabe o que Moisés diz assim, como que dizendo? Sabe por que eu existo? Ele. Isso gera em mim algo, uma certeza tão grande, gente, assim, olha aqui, olha. Vou viver para cumprir todo o propósito de Deus na minha vida. Aí acontece algumas coisas, claro que acontece no decorrer da vida, acontece, assustam a gente, mas eu tenho uma certeza no meu coração. Até que cumpra tudo quanto Deus tem para mim, eu viverei. Eu existo nele. Não era para José ser morto naquele poço que foi jogado? Os irmãos não estavam discutindo morte? Só tinha um. Falou, gente, por favor, não vamos tocar na vida dele não. O resto estava tudo assim, vamos matar. Mas olha só, sua vida tem propósito. Está vindo uma caravana aí, vai passar, vai levar, depois vai passar não sei o quê, depois vai passar não sei o quê. Mas o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque eu estou debaixo da direção de Deus. Debaixo da direção, é Ele que está conduzindo, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor. Não morre, não adianta, o Senhor vai fazer todas as coisas, né? Outra coisa que diz o texto, somos dele. Você pode dizer isso, eu sou do Senhor? É mais bonito falar assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou dele. Olhe para cá, isso dá um ar de pertencimento, gente, é bonito demais isso. Você se sente que pertence? É lindo, gente, você pertence. Aqui na Carisma, gente, eu não sou patrão de ninguém, não sou dono de ninguém, não sou nada. Eu sou servo, eu sou um dom entre os dons da igreja, né? Mas é muito legal, porque aqui tem muitas pessoas aqui na nossa comunidade que são convidadas para pregar fora. É muito legal isso, eles são, né? Aí me ligam,
pastor, tal, pastor, eu fui chamado para pregar na igreja tal, tal, tal. E aí eu falei que tinha que falar com o senhor, porque eu estou na Carisma. O que ela está dizendo? Eu pertenço a essa igreja aqui. E aí eu falo, puxa, vai, abençoa lá, leva lá a bênção lá. Vai lá, serve os irmãos lá, abençoa os irmãos lá, que legal isso. Mas aí você fala, por que ela falou? Porque eu sou dono? Não, eu pertenço aqui. Você já fez isso com Deus alguma vez? Falou, Senhor, está me chamando para isso, para isso, para isso. Mas eu pertenço ao Senhor. Devo ir ou não? Devo fazer ou não? E alguém pode falar, mas por que você faz essa oração? Porque eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Sabe quem guia a minha vida? Você pode dizer isso? É Deus. Mas por que Ele guia a minha vida? É porque eu sou dele. Por favor, eu termino dizendo essa parte aqui, dizendo assim, já foi do diabo, não é mais. É dele. É dele, né? Esse texto é lindo, gente. Está lá em Êxodo 19, é muito bonito. Seria legal ler o texto inteiro, não vai dar tempo aqui, mas Êxodo 19, ele fala assim, sabe por quê? Olhe para cá. Porque vocês são minha propriedade particular. É bonito demais, cara. Você sente isso, né? Vocês são minha propriedade particular. Você não se sente assim? Como uma propriedade de Deus, eu sou propriedade dele. Eu sou menina dos olhos dele. Minha vida está nas mãos dele, né? Eu pertenço a ele. Então, eu estou falando isso porque não vai fazer sentido para você eu ministrar, estar debaixo da direção de Deus, se você não entender isso aqui. Isso aqui, alguém que quer a direção de Deus, porque é dele, e eu existo por causa dele, e eu vivo nele, e todo o mover da minha vida passa por ele, e vai ter dias que ele vai dizer, para, e eu tenho que parar, eu quero ir, mas ele vai falar, para. Com certeza alguém sabe do que eu estou dizendo aqui. Quem já ouviu o não de Deus? Levanta a mão, quem já ouviu o não de Deus? E o pezinho seu estava assim, ó. Não estava? Como que empurrando a porta, empurrando a porta, empurrando a porta. Não de Deus, não de Deus, não de Deus. Gente, ó, e você tentou e deu errado. É não de Deus. É direção do Senhor. Não, não. Não. Porque Deus tem algo melhor. Vamos lá. Gente, eu fico imaginando Moisés guiando aquele povo todo, sabe, no deserto, e vendo que aquele povo não queria estar debaixo da direção de Deus. Quantas perdas, quanta gente morreu, quanto propósito perdido, quanta coisa. E ele buscando a direção de Deus, ele subia no monte, o cara está lá no monte, buscando direção do Senhor, abre o céu, revela a direção para nós, e lá de cima, vendo um povo que não buscava a direção de Deus. Por favor, olhe para mim, você está entendendo? Eu estou pregando para você, direção de Deus, estar debaixo da direção de Deus, e talvez você não esteja buscando a direção de Deus, e eu aqui me pregando, buscando em Deus, Senhor, traz direção para nós, traz um caminho perfeito para nós, abre caminhos, estabelece rumos, traz para nós, Senhor, e talvez você não esteja buscando, fazendo bezerro de ouro, fazendo o que você quiser, e aí eu venho e trago uma palavra que não faz sentido, choca você, bate em você, mas para quem tem buscado, deve estar queimando o coração. Para quem tem buscado, deve estar falando, Senhor, é isso aí que eu estou querendo. Eu quero viver os teus planos na minha vida. Que se abram os céus. Eu quero viver o céu na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Eu quero que ela seja feita na minha vida. Eu quero viver o céu na terra. Amém? Vamos lá?
Então por que a gente não age, gente, debaixo da direção de Deus? Por que a gente não se coloca? Por que você não começa o dia buscando isso? Clamando, 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 pedindo ao Senhor direção, né? Vamos lá? Primeira coisa que quero ministrar aí, ó, põe na tela para mim. É você ou é Deus? É você ou é Deus? Isso é importante, você tem que... O que eu queria falar com você agora aqui é quantificar, é mensurar. É importante você, nesse determinado momento da sua vida, e olhe para cá, é você ou é Deus? Quanto é Deus e quanto é você? Quanto é você que está querendo e quanto... A parte mais difícil, para quem ainda não é pai, vou dar uma dica para você, a parte mais difícil dessa paternidade, ser pai, é quando os filhos querem viver a vida deles. Então é só eles, você é zero, cara. Algum pai deve saber o que eu estou falando aqui, não é possível. Mas quanto é você na vida dele, quanto você ainda é conselheiro, você ainda é a mão que guia, você ainda é maravilhoso. Mas tem uma hora que é um atrevimento, por isso tem aquela música, não tem aquela música? Quero ser como criança, não é isso? E aí ele fala algo assim, não fala, mas aí... mas às vezes sou levado... Gente, eu não lembro de nada. Quando eu dirigi o louvor, era uma coisa horrorosa, que eu ficava... Pela vontade de... Torno-me independente e deixo simplesmente... Porque aí sou eu. Não tem nada de Deus. A religião mascara, maqueia. Eu falo que é Deus, mas não tem nada de Deus. Sou eu e eu. E alguns até falam, Deus me perdoe, mas essa pessoa não desce. Então não é Deus, é você. Você entende isso, não? Que há um momento da nossa vida, bem disfarçado, que nós deixamos Deus de lado e somos nós, os pés são nossos. Por isso que eu coloquei essa imagem. Põe a imagem para mim da palavra de hoje. Sumiu. Olha lá. É a cruz, gente. Quem quiser, tome a sua cruz. É Ele, não é você. É Ele. Quem entendeu isso? Então, a primeira coisa é isso aqui. É Deus ou é você? Porque senão você está num conflito. Eu não sei se é prático. Você teve autoescola. Quando você teve autoescola, o carro tinha aqueles pedais? Hoje tem ainda isso? Não sei. Gente, eu nunca andei assim não, cara. Aqueles pedais, o instrutor tinha um pedal aqui, e você? Imagina se ele tem um volante. As rodas do carro faziam assim, ó. A nossa vida parece que tem dois volantes, gente. O Senhor, desde a eternidade, querendo dirigir, e nós assim, ó, parecendo que esse carrinho bate-bate. Nós vivemos um carrinho bate-bate, gente. Gostamos de bater. E Deus querendo nos livrar das batidas. E nós viramos para onde? Para bater. É assim que a gente vive. Segundo Samuel 12, 5 a 7, fala assim, então... O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí o profeta teve que falar, então esse homem é você. No julgamento é Deus. Mas sabe quem está vivendo? É você. E ele nem percebeu, gente, que era ele. Quando a gente está fora da direção de Deus, nós nem estamos percebendo os erros que estamos cometendo. Então, é você ou é Deus? Você pode falar assim comigo, menos de mim. Fale, diga, menos de mim. Mais do Senhor.
É totalmente diferente, gente, quando a gente começa. Fica só um vaso. Vazio. E aí o Senhor vai enchendo dele. Ele vai enchendo dele. Da natureza dele. Crê nisso? Vamos lá? Quanto você confia no Senhor? Para viver essa direção, né? Tirar a mão do volante. Quanto você tem que mensurar isso, gente, é importante. Chega uma hora da sua vida que você precisa. Aliás, seria importante você saber, você já confiou mais do que confia hoje ou não? Hoje você está confiando assim, uau, como é que está isso? Né? Olhe para cá. A vida cristã, por favor, entenda que eu vou falar agora, porque eu vou só, talvez, usar uma figura aqui, que você pode achar que eu estou falando contra, não estou falando isso. Mas a vida cristã é como se você saísse da cadeira da igreja, de sentar, de estar acomodado, de estar só ouvindo, e fosse dando passos. O Senhor está trabalhando no seu coração, o Senhor está te usando, o Senhor está trabalhando em você. Crê nisso? Só que você tem que entender que é isso, que Deus está como que chamando você. E aí você tem que confiar nele, que Ele vai conduzir você. Que Ele vai tirar você de um lugar e vai levar no outro, e você vai dizer, sim, Senhor, eu confio em Ti. E aí o que você vê são pessoas que ele não tem essa confiança de que é Deus que está trabalhando. Que o que Ele começou, Ele vai terminar. E aí algumas pessoas estão sentadas na igreja, e aí Deus está chamando. Aí ela se levanta, aí Deus mostra uma fornalha, ela volta para trás e senta. Mas gente, fornalha, para quem confia é o quê? O quarto homem na fornalha. É milagre, é vitória. Não é? É ou não é, gente? Para quem confia, é ou não é? Para quem confia, fornalha não é morte, é vida. Sim ou não? Esse amém foi horroroso. Para quem confia. Aí, essa confiança, ela tem que ser mensurada. Você tem que chegar com, eu confio mais em Deus hoje do que antes. Porque senão ela vai diminuindo dentro de você e você nem percebe. E aí vai chegar um momento crucial da sua vida e que toda a confiança que você deveria ter, você não tem. E você vai ser reprovado. E você vai perder o melhor, porque você vai chegar na hora que não vai ter ponte, o mar não abre. E aí você vai falar assim, mas eu confio. Mas eu confio. Socorro de alguma parte virá. Algo vai acontecer. Eu confio. Porque senão você volta para trás. Aí chegou um homem, está todos os discípulos ali sendo ministrados. É como se eu estivesse aqui agora pregando para vocês, e chega uma pessoa da rua, gritando, o pastor está aí, o pastor dessa igreja está aí, da rua, nunca entrou em igreja. O cara entrou aqui dentro gritando e falou, pastor, tem como fazer aí uma oração aí agora, porque lá em casa, estou com uma pessoa doente lá em casa, e está tendo culto de vocês aí, pastor, eu não sei como é que é, mas tem como o senhor orar aí agora? E aí a gente falou, não, peraí, calma aí, nós vamos lá, peraí, assume aqui para mim, sobe aqui, nós vamos lá. E ele fala assim, não pastor, não acaba o culto não. Basta apenas que vocês clamem, basta apenas que vocês deem uma palavra, e eu vou para casa. Foi isso que Jesus viu e falou assim, nem aqui tem essa confiança. Nem aqui tem essa confiança que esse homem tem. Porque para esse homem, basta uma palavra só. Não precisa nem ir lá. Eu não preciso nem ver. Eu já acredito que algo aconteceu. Porque Deus está na direção da minha vida. Foi Ele que me trouxe aqui. Foi Ele que falou. E se Ele falou, Ele vai? Fala para a pessoa lá assim, você precisa confiar mais em Deus. Vamos lá, 3. Você é submisso?
estar debaixo da direção de Deus. Você é submisso? Eu queria falar algo aqui muito sério, gente, mas muito sério mesmo. Se você puder agora considerar isso como sendo algo assim sério demais, é que Deus não vai ficar confrontando a sua insubmissão. Não vai. Olhe para cá. Deus está passeando no meio da igreja. Vou repetir isso. Deus está passeando no meio da igreja. Ele vai achar nesse lugar aqui alguém que vai fazer isso aqui, ó. Ele vai achar muita gente assim, ó. Queixo duro, não se curva, não se rende, mesmo ouvindo. Mas ele vai passar aqui e ele vai achar alguém que ao ele passar vai fazer assim, ó. Eu me rendo. Estou submisso à tua vontade. Quando Eli perdeu isso, perdeu. Deus já estava passando, e ele nem percebia mais, porque você se torna insubmisso. E o dele foi pior, porque ele se tornou submisso aos filhos, mas não se curvou diante de Deus. Tem gente assim, submisso à casa, submisso a filho, submisso ao dinheiro, mas não se dobra diante de Deus. Só que Deus não fica confrontando sua insubmissão. Olhe para cá. Ele vai achar outro que é submisso à sua vontade. Quando Eli percebeu isso, falou para o menino Samuel: Samuel, quando ele passar de novo, e ele falar de novo, fale para ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque a hora que você fizer isso, ele vai revelar a vontade dele. A direção dele vai se cumprir na sua vida. Quase que dizendo, eu já fiz isso e perdi. Quem está entendendo? Cuidado que você pode estar achando que Deus vai ficar toda hora. Não vai. Ele falou para o profeta. 1 Samuel 16:1, ele falou para o profeta: por que que você ainda tem dó de Saul? Olha aqui, ó. Já passei por ele, ele não se curvou, rejeitei ele e já achei um outro. Quem está entendendo isso, por favor? Cuidado, hein, que você pode estar num combate com Deus, que ele passa por você e acha outro que se rende e diz, seja feita a tua vontade na minha vida. Gente, há relatos de igrejas, falo corpo, em que Deus saiu da igreja, porque a igreja não fez a vontade dele. Há relatos. Igreja que mingou, fechou, acabou com a igreja, porque o Senhor passou no meio dela, nem o púlpito se curvou, as pessoas foram se endurecendo. Alguns hoje estão dizendo que a pior coisa que pode acontecer numa igreja é a igreja ser tremendamente abençoada, próspera, ter dinheiro, porque aí ela para de ser submissa, ela para, que a igreja tem que ter problema. Tem gente que está pregando isso, que a igreja tem que ter problema. A igreja com problema é submissa. E eu queria pregar para você, não, nós temos que estar muito bem, mas sempre submisso à vontade de, porque se ele quiser tirar tudo, ele tira. E louvado seja o nome do, mas a minha confiança é que ele pode dar tudo de novo.
crê nisso? Vou te dar uma dica boa, fale assim comigo: nada é meu, tudo é do Senhor. Submisso. Ele deu. Cuidado, isso aí pode se tornar um Deus na sua vida, e aí, vamos lá. Terminar, gente. Duas coisas para terminar aqui. O que acontece quando você age debaixo da direção de Deus? Gente, é muita coisa, por isso que eu vou falar só duas, tá? É assim, nossa, a gente poderia ficar a noite aqui estudando isso. O que acontece quando você está debaixo? Talvez até testemunhos de gente que viria aqui e falou: olha, pastor, quando eu me rendi, quando eu deixei, pastor, fluiu. Tem testemunho aqui? Pastor, quando eu deixei, eu parei quando foi Deus, menos eu fui contra mim mesmo. Deixei Ele ser Deus. Quando Ele foi sendo mais Deus na minha vida, fluiu. As coisas aconteceram, porque era um combate, eu com o Senhor toda hora, até a hora que eu percebi que tinha que ser Deus na minha vida. Eu queria falar duas coisas. A gente podia falar bastante coisa aqui, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar, o que acontece, gente, isso aqui, tomara que alguém dê um testemunho aqui, né? Há uma proteção de Deus para quem está debaixo da direção dele. Sim ou não? Tem, gente, há uma proteção de Deus. Deus sempre vai te proteger para quem está debaixo. É um guarda-chuva. Aos que me honram, eu honrarei. Pensou? Que coisa, hein? Entende isso? Ele vai proteger, gente. É maravilhoso quando as tribos, inclusive domingo o Ivair já vai falar aqui para vocês aqui, nós vamos começar o curso bíblico, né? Nós vamos ter a primeira aula presencial e depois vamos fazer através de uma plataforma online, para que você não tenha que vir à igreja e você possa participar de um curso bíblico, né? Mas é maravilhoso, eu falo as curiosidades bíblicas, né? As coisas de você ler a Bíblia e ver, mas imagina o Senhor dividindo as terras entre as tribos, as propriedades entre as tribos. Tribo tal, tribo tal, tribo. Aí chega numa tribo. Que tribo que é? A dos Levi. Tribo de Levi. Responsáveis por todo o serviço. Aí Deus fala assim: eles não se preocupem em dar nada para eles. Nada. É assustador, não é? Mas aí Deus fala assim: eu mesmo vou ser herança deles. Aí Davi no Salmo 16 fala isso, né? Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Não tem outro bem além de ti. Tu és meu maior tesouro. Ele vai proteger, gente, como se fosse esse círculo do olho aqui dentro, essa menina aqui. Ele vai proteger. Ele vai dizer assim: você está nas minhas mãos. É maravilhoso, cara. E eu não sei por que a gente resiste tanto em viver isso, que tem uma proteção de Deus para isso. Isaías capítulo 41, versículo 13 e 14. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel,
sou o seu Salvador, eu o protegerei. É lindo, não é lindo? Aí Josafá está clamando aos céus, gritando, falando com Deus, falando: Senhor, nós só temos o Senhor. Josafá está falando com Deus. Nós não temos força, nós não temos ânimo, nós não temos coragem, nós só temos o Senhor. Aí Deus então fala no meio do povo: fiquem calmos, porque essa guerra não é de vocês, ela é minha. Por quê? Porque você está debaixo da direção de Deus. Sua casa está debaixo da direção de Deus. Deus vai proteger seus filhos. Deus vai proteger sua casa. Crê nisso. E aí Davi está consultando o Senhor: Senhor, vou? Vai, Davi. Aí o exército inteiro fala: Davi, você é louco? Como que vamos? Nós já estamos com medo aqui e nós vamos. Ele voltou a consultar Deus. Deus podia ter falado para ele: você confia ou não confia em mim? Mas não falou. Ele consultou, ele foi diante do Senhor, submisso. Deus falou: Davi, pode ir que eu vou dar a vitória. Mas é bonito porque num dos textos que eu li, Deus falou para ele: não vai ainda. Eu vou fazer um barulho, como se fosse um barulho de uma marcha, para você saber que sou eu que estou guerreando. Quando você ouvir esse barulho, pode ir, porque eu vou proteger você. Isso vai acontecer para quem está debaixo da direção de Deus. Ele vai proteger tudo quanto tem colocado na sua mão. Alguém crê nisso? E eu termino. A palavra de hoje é estar debaixo, da direção de Deus. Deus vai mudar a história. Ele vai mudar a história, toda a história. Pode não ter começado bem, mas olha, preste atenção. Se você está debaixo da direção de Deus, Ele vai mudar toda a história. É lindo, sabe, gente? É ler assim, você fica lendo, porque Ele fala assim: vou abrir caminhos onde não há. Ou seja, Ele vai mudar a história. Endireitaria as suas veredas. Ele vai mudar a história. Ele vai fazer. Vou guiá-los por um caminho por onde nunca passaram. Ele vai mudar a história. Ele vai escrever uma nova história. Crê nisso? Olhe para cá. Estar debaixo da direção de Deus é permitir que Ele escreva uma nova história. Uma nova história. Que veio de fracasso, vergonha, humilhação. Mas aí, para quem se submete, se coloca, Ele vai escrever uma nova história. Uma nova história. Talvez a gente passe por situações assim que você fala: meu Deus, eu perdi tudo, eu não sei o que eu... Mas Ele vai escrever uma história. Você só tem que estar na direção de Deus para a sua vida. Eu escolhi esse Salmo 126, ele é bonito demais, porque... Sabe quando você está quase que sonhando, porque nunca imaginei que eu fosse viver isso. Porque Deus, se você está debaixo da direção de Deus, você vai viver como quem sonha. Quem crê? Salmo 126, versículo 1 e 2 fala assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Era assim. Foi bonito demais, porque nós já tínhamos perdido tudo já, mas Ele nos trouxe de volta. Ele mudou toda a história, Parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por ele. Davi começou esquecido pelo seu pai. Enfrentou um leão,
enfrentou o urso, matou um gigante, consultou Deus, esteve debaixo da direção de Deus. Então a história não acaba lá no curral das vacas, a história nunca vai acabar lá. Ele vai tirar você de lá e vai mudar a história. Crê nisso. Fica de pé, adora o Senhor comigo. Eu me rendo. Eu me rendo.